Boa tarde, eu sou Eleusa Barroso, servidora do TJDFT, e em nome da Escola de Formação Judiciária, dou as boas-vindas a todas e todos que estão aqui para assistir à palestra Jurisprudência em Tema Informativo do TJDFT. Pedimos atenção a algumas orientações gerais. A frequência será registrada pelo link que está na descrição do vídeo do YouTube e valerá para aqueles que fizeram a inscrição no site deste evento. Perguntas e questionários poderão ser feitos pelo chat, que uma equipe nossa passará as perguntas ao palestrante. Neste momento, passo a palavra à desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito. Com a palavra, desembargadora. Boa tarde a todos. Muito me honra promover a abertura desse seminário voltado para a apresentação das ferramentas de pesquisa jurisprudencial do nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Miguel Reale já afirmava que a jurisprudência é a forma de revelação do direito. De fato, as súmulas, os precedentes, são resultado dos entendimentos que já estão sedimentados sobre certas matérias após reiteradas decisões no mesmo sentido. E uma das fontes jurídicas do direito, a jurisprudência, tem assumido papel de destaque à medida que nosso sistema se aproxima do paradigma do common law. E esse aprimoramento dos mecanismos de uniformização jurisprudencial, as súmulas vinculantes, inspiradas na doutrina do stare decisis, da expressão latina stare decisis et nunc eta movere, ficar como foi decidido e não mover o que está em repouso, demonstram que as decisões judiciais assumem função não só de dirimir uma controvérsia, mas também de estabelecer precedente, contribuindo para a segurança jurídica pela previsibilidade da interpretação das normas. É inegável, portanto, que a jurisprudência promove uma desjudicialização, à medida em que reduz o ajuizamento de demandas, em que já se sabe, em tese, haver reduzida a possibilidade de obtenção da tutela jurisdicional. E em tempo de um poder judiciário assoberbado e sequioso de maior eficiência, a segurança jurídica que emerge do estudo da interpretação das decisões sedimentadas baliza um caminhar mais firme do operador do direito. A Subsecretaria de Doutrina e Jurisprudência, SUDJU, por meio do Núcleo de Análise de Acórdãos e Divulgação de Jurisprudência, o NADJUR, e Núcleo de Pesquisa Informativo de Jurisprudência, o NIPJUR, tem se dedicado assim, com afinco na produção dos 16 produtos que serão apresentados neste webinário. Vale destacar que foram analisados nesses núcleos, no ano de 2019, 48.291 acórdãos. No ano seguinte, 2020, em plena pandemia, foram 50.142 acórdãos. E o aumento da produtividade tem se mantido agora em 2021. Já alcançamos essa altura aqui, de início de novembro, 51.339 acórdãos publicados. É um trabalho hercúleo desses setores, fruto de longas horas de labor e constantes atualizações promovidas pelos servidores, que se materializa nos produtos assim disponibilizados para toda a comunidade em nosso site, que serão apresentados na tarde de hoje. Por reconhecer a qualidade e importância desse serviço como fonte de consulta e disseminação de saberes, assim como nós, a Escola de Defensoria Pública, a EASJUR, estabeleceu parceria para divulgar esse evento, evidenciando comprometimento com o propósito de desenvolver pessoas por meio da educação. Foram 299 inscritos, um número significativo de interessados. Quero
agradecer ao doutor Evenin de Ávila, diretor da Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal, por mais essa parceria. Por fim, eu agradeço na pessoa da subsecretária Amanda Lopes de Araújo Soares e a todos os servidores que se dedicam diariamente para fornecer produtos de tão nobre qualidade técnica. Quero ainda dar meu abraço especial ao nosso juiz auxiliar, o doutor Francisco de Oliveira. Quero agradecer Suzana Moura Macedo, do NUPUR, a doutora Eleusa Barreto, que é nossa introdutora tão simpática, Eleusa Barroso da Silva. Já cumprimentei, doutora Amanda, certo? Quero agradecer a doutora Wilde, todos os servidores que eu sei que deram sangue para esse evento. Estamos falando em dar o sangue, é dramático, mas é isso mesmo. Em época de pandemia, por estarmos em casa, estamos trabalhando quase 24 horas por dia. Daí esse aumento significativo do número de acordos, de julgamento. Nós aumentamos demais, graças a Deus. Não temos estoque assim, parado mais de 100 dias. Não existe isso nesse tribunal. Isso é uma maravilha, minha gente, certo? Nós tínhamos tecnologia à altura do desafio que, de repente, chegou. Já vínhamos nos preparando para entrar cada vez mais na era digital, digitalizar todos os processos. E com a pandemia, então, nós fomos até impulsionados para completar esse serviço. Hoje estamos com quase 100% de processos digitalizados, podendo fazer, então, esses estudos de uma forma mais rápida e efetiva. E aqui está o produto do nosso trabalho para aperfeiçoar e facilitar a defesa de direitos para nossos jurisdicionados. Muito obrigada. Desejo a todos um excelente evento. Sem áudio, Eleusa. Sem áudio. Muito obrigada, desembargadora, pelas palavras encorajadoras que a senhora sempre nos dá. Nesse instante, passo a palavra ao palestrante Paulo Gustavo Barbosa Caldas, que é analista judiciário do nosso Tribunal de Justiça. Com a palavra, Paulo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos sim, está ótimo. Positivo. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, de poder representar a Subsecretaria de Jurisprudência, o NADJU e o NUPJU, e, ao mesmo tempo, agradecer também a presença da desembargadora Ana Maria e demais autoridades, que eu já quebro o formalismo, doutor José Francisco também, que é da assessoria da primeira vice, e a Wilde, Renata, Cristiana, Suzana, todos os amigos que estão me apoiando aqui nesse momento que realmente é muito gratificante poder falar do trabalho do tribunal para um grupo que, assim, pelo YouTube, que eu não estou nem olhando, né? Mas eu sei que tem uma boa quantidade de pessoas, uma oportunidade que já vinha sendo construída pela jurisprudência através de palestras voltadas a gabinetes, palestras em fóruns, mas provavelmente, assim, talvez os colegas presentes aí possam me corrigir, mas provavelmente o público não tenha sido tão grande como a gente está tendo hoje nessa oportunidade de apresentação virtual. Então, meu agradecimento a todos pela oportunidade e espero atingir o objetivo. A falar depois da desembargadora Ana Maria, que foi minha professora, foi também um exemplo aí para toda uma geração dentro do tribunal, de analistas, de juízes, de colegas servidores, assessores. Então, eu fico realmente difícil até completar alguma coisa, mas, assim, o que eu vim aqui para falar é que o trabalho da jurisprudência,
se reflete em pesquisas que podem auxiliar a todos que tenham interesse em compreender como o tribunal se posiciona. Como a desembargadora Ana Maria bem colocou, e assim, eu já acrescentei aqui no meu texto que ela estava falando e eu fui também anotando. Aproveitei que estava desligado meu vídeo, né? Então eu fui pegando uma colinha aqui. E realmente o papel da jurisprudência hoje, considerando a virada do Código de Processo Civil de 2015, ela já se concretiza como uma fonte formal do direito, tanto que em diversas passagens do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, nós encontramos menção à jurisprudência como requisito de admissibilidade para recurso extraordinário, recurso especial. Encontramos a ausência de fundamentação com base na jurisprudência como fundamento para reconhecimento de nulidade na sentença, tanto a penal como a civil, que não se manifesta sobre a jurisprudência. E agora também, com a vigência do CPC de 2015, nós tivemos a oportunidade de aprimorar o nosso sistema de organização da jurisprudência, porque o direito processual caminhando para o common law, né, chegando no estágio do estágio decisis, como bem ficou frisado pela minha professora que me antecedeu, termina evidenciando essa procura dos tribunais pela uniformização, pela reiteração, pelo consenso no posicionamento e até um compromisso social de divulgar quando esse posicionamento social não, um compromisso legal, processual, de divulgar com com amplitude de conhecimento eventuais mudanças de entendimento. Então, não são apenas os precedentes vinculantes que têm força no direito processual hoje em dia. A jurisprudência, que é esse padrão de entendimentos, essa coesão, essa uniformidade, esses blocos de entendimentos, passam agora a servir de natureza inquestionável como fontes formais do direito processual. Então, o SUDIJU, a SUDIJU, né, que é a subsecretaria, apoiada pelos núcleos, o núcleo de pesquisa e o núcleo de análise e divulgação, tem esse trabalho que o nosso ciclo de servidores ele é mensal, mas o ciclo de publicações, mensal não, ele é semanal, né? Mas o ciclo de publicações, eu vou explicar, ele varia de acordo com o produto, de acordo com o resultado que nós entregamos. Mas semanalmente, o nosso esforço é hercúleo mesmo, desembargador. Nós fazemos a leitura em média de 100 acórdãos. Assim, normalmente a gente faz a indexação de todos esses acórdãos, que é a busca por palavras relevantes que possam auxiliar no resgate, na pesquisa de jurisprudência, né? Nesse trabalho de indexação, a gente termina acessando em torno de 100 ementas por semana. É a nossa média como servidores do NADJU. O NUPJU ele já tem uma outra tarefa que é mais voltada à publicação do informativo. Então, eles também terminam fazendo a leitura de toda a publicação, só que o ciclo deles é quinzenal. Mas eles também acompanham os acórdãos e os entendimentos jurisprudenciais relevantes para poder ser destacados nos seus respectivos produtos. Então, assim, feita essa introdução, eu vou pedir licença para compartilhar uma tela para me guiar aqui no nosso bate-papo de acordo com os produtos. É muita tela, janela, aí eu fiz isso aqui para não ter nenhum constrangimento e passar aqui alguma imagem que ainda não estava preparada para mostrar nessa apresentação. Deixa eu arrumar aqui.
Deixa eu fechar. Tá tudo bem? Estão me vendo bem? Então, está sendo compartilhada a tela do PowerPoint? Está sim, Paulo. Tá bom, obrigado. Nada. Então, separei aqui essa imagem bonita do tribunal, né, do nosso palácio, e para destacar novamente, né, os órgãos que se envolvem nesse trabalho, né, dentro da estrutura da primeira vice-presidência, né, a Subsecretaria de Doutrina e Jurisprudência, com os dois núcleos. Nesse trabalho, a nossa fonte primária de estudo são os acórdãos publicados pelo tribunal. Essas publicações respeitam as sessões ordinárias e extraordinárias dos órgãos fracionários, do Conselho Especial. Todos esses órgãos fracionários são monitorados, são analisados e, de alguma maneira, se transformam em produtos para divulgação. Nessa divulgação, nós podemos ter um enfoque mais de notícia, de atualização, onde o nosso interesse é chamar a atenção da comunidade para um fato diferente, inédito. Questões fáticas normalmente caberiam mais nesse tipo de produto que tem essa pretensão. Temos outros produtos que já servem como ferramentas de pesquisa. Então, amanhã, se um advogado pretende compreender se há um dissídio jurisprudencial dentro do tribunal, ele vai poder se valer do entendimento divergentes, vai poder buscar em uma pergunta. E temos também as jurisprudências que são temáticas. Muitas vezes a gente busca um assunto específico e destrincha ele. Então, eu vou explicar para vocês sobre o jurisprudência em detalhes, o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Tribunal de Justiça. A desembargadora adiantou, né? Então, nós não temos problema com relação à fonte de inspiração. Só nesse ano, já trabalhamos em torno de 51 mil acórdãos. Esses acórdãos que, à medida que são analisados, eles começam a ser divididos por matéria. E considerando a estrutura do tribunal, então nós temos os acórdãos das turmas cíveis, das turmas criminais, das câmaras, das turmas recursais. Também temos os acórdãos que eu não mapeei aqui, né, nessa leitura dos anos de 2021 entre 2018 e 2021, mas também temos os acórdãos do Conselho Especial, que são mapeados, por exemplo, no inconstitucionalidades, também são mapeados quando analisamos a jurisprudência administrativa do tribunal, através dos julgados do Conselho Especial nas atribuições administrativas. Então, não nos faltam fontes de inspiração e elas terminam refletindo essa divisão que o tribunal tem por órgãos fracionários. Então, nós teremos, sem dúvida nenhuma, muito mais produtos, muito mais temas de pesquisa jurisprudenciais para matérias relacionadas ao direito civil, não penal, né? Contratos, ações envolvendo direito de família, está muito mais voltado para isso a nossa produção, mas porque isso reflete justamente o que o tribunal nos entrega através dos seus órgãos fracionários. Então, temos aí essa gama de produtos, são 15 publicações, divididas ora por assunto, ora por ferramenta de pesquisa. Estou dando uma olhada aqui para ver se o pessoal do Nadiju, no Piju, no WhatsApp, se tiver alguma informação, pode me passar, que eu estou olhando paralelamente aqui. Então, a minha intenção é tentar, nesse bate-papo aqui com vocês, que não tem como esgotar, é tentar organizar um pouco para que cada um possa eleger qual desses produtos, desses temas, subtemas, desse formato de pesquisa é interessante. Porque realmente, da forma como está na página, né, nós vemos 15 temas dividido em formativo, pode ser pouco chamativo para quem não tem conhecimento das possibilidades que podem ser extraídas de cada um desses nossos produtos.
primeiro lugar, tá tudo bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar na página do tribunal como chegar nessas nossas pesquisas. Esse caminho aqui, você vai chegar a partir da jurisprudência, seja na intranet ou na internet. Quando você chega na jurisprudência consultas, você pode fazer tanto a pesquisa de jurisprudência, que é o primeiro item aqui, que é quando você vai livremente usando as suas competências de pesquisador, utilizando eventualmente palavras inteiras, utilizando conectivos. Você vai fazer a pesquisa e tentar localizar ementas e produtos de acordo com os argumentos que você utilizará. Mais abaixo está o objeto do bate-papo de hoje, que é falar sobre o informativo de jurisprudência e sobre a jurisprudência em temas. Vejam que são assuntos já separados fora da pesquisa de jurisprudência. A pesquisa é para quem vai livremente avançar e procurar o seu resultado. Já aqui, nesse caminho que eu estou apresentando para vocês hoje, é encontrar pesquisas já pré-elaboradas dentro de uma metodologia. Então, por exemplo, a pesquisa de jurisprudência. Você vai clicar no item de cima aqui, né? Consulta de jurisprudência, consulta de jurisprudência. E vai escrever a palavra que é objeto da sua pesquisa. Aqui, em virtude da conversa que eu tive com um amigo recente, ele me perguntou o que a gente falaria sobre condomínio. Então, eu botei aqui condomínio. Claro que vamos encontrar muitos acórdãos, porque aqui embaixo, base de consulta, eu deixei selecionado o padrão. Ele vai procurar para mim acórdãos de turmas recursais, RDR, informativo de jurisprudência e jurisprudência em temas. Foram localizados, então, 19.319 acórdãos que se referem à palavra condomínio. 126 informativos de jurisprudência, que é aquele nosso produto quinzenal, que eu vou explicar daqui a pouco, e 29 menções em jurisprudência em temas. Então, já pesquisas prontas, onde em algum momento essa palavra condomínio aparece. Não quer dizer que ela é o título dessa pesquisa pronta. Quando você vem no jurisprudência em temas, você já entrou no jurisprudência em temas, clicou aqui à esquerda, vai no canto superior direito da tela, clica em nesta seção e escreve condomínio. É um outro caminho para pesquisar agora diretamente as páginas do jurisprudência em temas produzidas pelo tribunal. O resultado vai ser outro e vai depender também de qual a sua pretensão na pesquisa. Aqui nós encontramos as páginas e podemos ver que, em diversas vezes, o tema condomínio aparece como produto de jurisprudência já pré-pesquisada. Então, nós vamos encontrar aqui, condomínio como um produto do novo Código de Processo Civil e o TJDF. Execução de contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício. Inaplicabilidade a condomínio irregular. Então, a gente encontra sobre o enfoque do estudo feito pelo novo Código de Processo Civil e o TJ, essa pesquisa pronta. Mais um aqui, dentro do CDC na visão do TJ. Consumidor e fornecedor, relação jurídica entre condôminos e condomínio. Então, é feita uma pesquisa separando acórdãos, trechos de inteiro teor de acórdão, relacionando acórdãos do TJ com o do STJ, à luz do Código de Defesa do Consumidor. E assim vai sucessivamente. O mesmo tema, condomínio, mais uma vez aqui, dentro da área do direito civil, só que na jurisprudência em detalhes, salvo engano. Não, aqui é isso mesmo, jurisprudência em detalhes. O condomínio, não, perguntas, jurisprudência em perguntas.
O condomínio responde por furtos ocorridos dentro das unidades privativas, então vai ter lá um conjunto de julgados só tratando da responsabilidade do condomínio para furtos ocorridos dentro das unidades privativas. E aí o entendimento dominante no tribunal sendo destacado, eventualmente algum voto divergente vai também ser separado com uma nomenclatura, entendimento divergente, e aí sendo estudado. Barulho excessivo na academia de ginástica de condomínio, dentro do tema dano moral no TJDFT. E assim vai, um mesmo tema podendo ser revisto à luz de diversos enfoques. Esses são os nossos produtos. O do CDC vai olhar à luz do CDC. O do direito constitucional vai olhar à luz do direito constitucional. O do dano moral vai procurar temas relacionados ao dano moral. E assim vai sucessivamente. Então, agora eu vou falar sobre os produtos que se dividem em diversos temas. E esses temas estão como são divulgados tanto por e-mail, como fazem parte da página de jurisprudência do tribunal. Dentro daquele bloco que eu mencionei no início, que se refere a notícias e atualizações, junto com as minhas mentoras, professoras da jurisprudência, elas me orientaram que podemos colocar junto como notícias e atualizações esses 4 produtos. O informativo de jurisprudência, o inconstitucionalidades, decisões em evidência e jurisprudência administrativa interna. Por que esses juntos têm essa característica de servirem como notícias e atualizações? Porque eles acompanham a rotina do tribunal. Eles não partem de um assunto pronto. O que for interessante, o que tiver destaque, o que for atualizado, o que for decidido, é o que vai ser publicado. Em primeiro lugar, eu coloco o informativo de jurisprudência. O informativo, ele é quinzenal e ele sempre publica decisões da última quinzena em relação à sua publicação. Então, é uma maneira de se manter atualizado sobre o tribunal através de matérias jurídicas organizadas por ramo do direito. Desde 2000, pelo menos são os que estão disponíveis na página, mas eu acredito que seja desde o ano 2000, que começaram as publicações. Hoje já temos 446 publicados, tendo o último sido o da quinzena do dia 1º ao dia 15 de outubro. Os informativos também são acompanhados da edição em áudio, que facilitam a compreensão e também possibilitam que as pessoas escutem, não necessariamente leiam o conteúdo. Tive a curiosidade, de localizar o primeiro informativo de jurisprudência, o informativo número 1, do dia 4 ao dia 7 de dezembro de 2000. Ele era organizado por órgão fracionário, tinha a abertura com a verbetação e o trecho da ementa. Parecia mais, assim, era mais próximo de uma seleção do Diário de Justiça. Hoje, nós temos um texto bem informativo, num caráter quase jornalístico, noticiário, muito bem escrito, que começa sempre com um tópico frasal em negrito, que facilita uma leitura dinâmica de quem, às vezes, não quer descer a grandes detalhes, ao mesmo tempo que ele é objetivo e direto na abertura, as menções a dispositivos legais e o acórdão de onde foi proferido o julgamento,
aparecem como hiperlink, o que possibilita que a pessoa vá a fundo na questão, possa até, dependendo do acesso, se não for um processo de segredo de justiça, possa até chegar à petição inicial desse processo, através do hiperlink, através do número do acórdão. O informativo, ele se divide em ramos do direito. Há um esforço da equipe em trazer uma diversificação, tanto com relação aos órgãos fracionários, como com relação à matéria. Eles fazem a sua pauta de leitura e, ao mesmo tempo, também recebem colaborações de terceiros que, eventualmente, na lide diária, partes, advogados, colegas de tribunal, encontrem um julgamento recente dentro dessa periodicidade. Eles também recebem os e-mails e sempre agradecem, né? Eu mando com uma pequena rotina aí, deveria mandar mais, mas eu envio acórdãos e eles sempre agradecem, são muito gratos a essa colaboração. Então, aqui, a gente vê já pelo acórdão selecionado, direito do consumidor, responsabilidade pela segurança de torcedor em estádio de futebol, dano moral coletivo. Então, vejam aí o esforço do NUPIJU em localizar assuntos interessantes, juntando direito do consumidor com torcedor, estádio de futebol, dano moral coletivo. Um texto muito bem escrito, né, que possibilita essa divulgação do que está sendo decidido no tribunal. Hoje, com a transparência, com a celeridade das notícias, a intenção é essa, é deixar a comunidade alerta e sabendo que tem um veículo de divulgação dessas notícias, dessas atualizações. O Decisões em Evidência, ele se parece com o informativo, nesse interesse em destacar fatos interessantes, questões inéditas, questões relevantes para a comunidade local, mas ele não é um bloco de notícias. Se hoje saiu um julgamento interessante, por exemplo, envolvendo o governador, como é o caso aqui, publicação ofensiva a governador em rede social, dano moral. Saiu notícia, repercutiu, foi um julgamento que a comunidade estava atenta, injúria racial e ameaça em ônibus. Então, é publicada ali uma notícia sobre aquele julgamento. O Decisões em Evidência, ele tem uma característica que ele não é restrito à jurisprudência do tribunal, seja tribunal como instância recursal, seja o tribunal primeira instância, será objeto de publicação no Jurisprudência em Evidência. Da mesma maneira que o STJ, se for proferido um julgamento interessante, relevante no STJ, ele pode vir a ser selecionado para essa pauta do Decisões em Evidência. O Decisões em Evidência, ele também tem o propósito de anunciar súmulas. Então, foram publicadas recentemente 2 súmulas do STJ. Todo o tribunal e todas as pessoas cadastradas no Decisões em Evidência receberam as 2 súmulas que foram publicadas pelo STJ. Então, o propósito do Decisões em Evidência é através de um texto próprio, ou seja, a Eliane, que até está me lembrando que o Decisões em Evidência é isso, da súmula, é isso aí. O propósito do Decisões em Evidência é através de um texto próprio, construído pela jurisprudência, que não é uma atividade muito comum nossa. O informativo, a Decisões em Evidência, tem texto próprio, construído, da notícia desse julgamento, que pode ser de primeiro grau, de segundo grau, do tribunal, do STJ. Beleza? Então tá aqui, ó, a gente tem 3 decisões em evidência recentes. Vou pegar aqui a mais recente, publicação ofensiva contra o governador.
do dia 8/10, pelo NADJU, a 7ª Turma Civil condenou o deputado estadual ao pagamento de danos morais ao governador do Distrito Federal por publicação ofensiva na internet. Então, está aqui, vem uma explicação do processo juntamente com o julgamento. Ao final, o link para quem tiver interesse, tiver curiosidade, estiver fazendo uma pesquisa, quiser saber da vida do governador, quiser saber quem foi o deputado, eventualmente, se o processo não tramitar em segredo de justiça, a pessoa consegue ter acesso ao inteiro teor do acórdão, da decisão, com base nesse número. Vou partir para o próximo produto, que é o inconstitucionalidades. Deixa eu ver. Está compartilhando a tela do PowerPoint? Alô? Está sim. Tá? Tá tranquilo, tá. Ótimo, obrigado. O inconstitucionalidades é uma ferramenta de atualização do ordenamento jurídico do Distrito Federal à luz do controle de constitucionalidade feito pelo TJDFT, no Conselho Especial, e pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. O inconstitucionalidade é um caminho construído pelo tribunal para manter a comunidade mensalmente atualizada acerca de um assunto extremamente complexo. Mas a pesquisa ela é feita com argumentos precisos e mensalmente nós colocamos na página do tribunal, organizados por órgão, né? Então tem a inconstitucionalidade declarada pelo Conselho, no controle difuso e no controle concentrado, só as normas declaradas inconstitucionais pelo Conselho. Então, pela primeira vez, é arguída a inconstitucionalidade, o Conselho se manifesta, declara inconstitucional, porque se ele não declarar a inconstitucionalidade, permanecer constitucional, esse julgamento não entra nesse produto. Então, a partir do momento que o Conselho reconhece a inconstitucionalidade, seja no controle concentrado, seja no difuso, vem para essa página, que fica organizada por normas e por ano de julgamento. Paralelamente, também fazemos a pesquisa das normas distritais declaradas inconstitucionais pelo plenário do STF. Segue a mesma metodologia, ficam divididas por norma, por tipo de norma, né? Lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, outros atos normativos, organizadas por categoria da norma e organizadas por ano, todas acessíveis para que as pessoas tenham conhecimento do inteiro teor, inclusive do julgamento do Conselho ou do Pleno. Eu vou clicar aqui. Aprendendo a trabalhar com essas multitelas. Então, tá aqui, ó. Normas declaradas inconstitucionais, divididas: Conselho Especial, Plenário do STF. Conselho Especial, normas federais, lei orgânica, leis complementares, leis distritais, resoluções, decretos, ano de julgamento. Plenário do Supremo. Mesmo caminho. O Supremo declarou inconstitucional a lei orgânica do DF na parte que previa a necessidade de autorização prévia da Câmara Legislativa para que seja instaurado processo por crime comum e crime de responsabilidade contra governador, vice-governador, secretário de Estado. Veio o Supremo e declarou inconstitucional a lei orgânica nessa parte. Para ter acesso ao julgamento, é só clicar aqui no hiperlink. Seguindo a mesma metodologia de todos os produtos da jurisprudência, os hiperlinks são sempre muito valorizados,
por facilitar essa navegação dentro dos produtos. Eu acho que pela inconstitucionalidade, eu já falei, né? Quando a norma é declarada constitucional, não vem para o produto, só vem a declaração de inconstitucionalidade. Uma eventual declaração de inconstitucionalidade feita pelo órgão fracionário em uma situação onde o Conselho já havia declarado inconstitucional, também não é objeto de divulgação no inconstitucionalidade. É só o leading case, né? Outro produto que tem a periodicidade mensal e também tem um caráter de informativo, de notícias, é o jurisprudência administrativa interna. Esse produto ele acompanha o Conselho Especial na sua função administrativa e divulga sempre julgamentos inéditos envolvendo questões administrativas do tribunal, seja a parte processo administrativo disciplinar, licenças, questões envolvendo contratos também, terceirização, podem vir a ser divulgadas na jurisprudência administrativa interna. Então, eu vi aqui, ó, inclusão de companheira como dependente do imposto de renda. Outro tema recente, oficiais de justiça, coleta e acondicionamento de material biológico, afastamento. Então, a gente entra, o jurisprudência administrativa interna, seguindo o caminho do informativo, decisões de evidência, ele também começa com um texto próprio, que é uma chamada, onde nós buscamos extrair a principal notícia daquele julgamento. Então, está aqui. Deve ser afastada a determinação direcionada a oficiais de justiça para que realizem a coleta e acondicionamento de material biológico. As referidas atribuições devem ser realizadas por profissionais com experiência na área. Os oficiais de justiça são responsáveis apenas por intimação, identificação do doador, documentação e transporte dos materiais até os correios. E aí aqui o julgamento, né, a ementa completa do julgado com o hiperlink, fazendo referência ao desembargador João Aguimon, como relator no Conselho Especial com atribuições administrativas. Aí. Pronto. Muitos botões. Jurisprudência agora em foco. É um outro conjunto de produtos que o principal objetivo deles está em organizar a jurisprudência. Como foi bem lembrado pela desembargadora Ana Maria, não tem como esquecer a abertura, né, feita por ela, hoje a procura pela padronização de entendimentos é um compromisso do judiciário com os jurisdicionados. E a busca por esses padrões, por essa uniformidade ou por esse dissenso é o que motiva esses 4 produtos. No entendimento divergente, nós vamos procurar o dissídio jurisprudencial. No entendimento, na jurisprudência reiterada, a busca é pelo consenso. E eu vou explicar que é um consenso absoluto. A jurisprudência em detalhes é como um determinado assunto pode se desdobrar dentro dos entendimentos jurisprudenciais. Então, a jurisprudência em detalhes não se fecha em um tema específico. Ela trabalha com todos os ramos do direito e disseca cada assunto. E a jurisprudência em perguntas, ela já tem um propósito divulgador com a divulgação do entendimento jurisprudencial dominante acerca daquele pequeno tópico selecionado como uma pergunta. Então, cada um desses produtos tem o propósito de explorar a jurisprudência de uma determinada maneira. Por isso, na reunião, resolvemos elegê-los como
Jurisprudência em foco. Entendimentos divergentes. Esse produto é um senhor trabalho de pesquisa jurisprudencial. Em primeiro lugar, ele nasce da observação feita na indexação, na leitura semanal dos acordos, de que o tribunal não encontra consenso com relação a um assunto em específico. Então, a dificuldade está tanto em localizar o assunto específico, porque nessa leitura de 100 acórdãos, que são mais de 1.000 acórdãos lidos no setor por semana, a gente localizar os blocos de assunto, os padrões decisórios, e dentro desses blocos, observar que há uma divergência. Esse produto ele começa com a questão jurídica, a tese apresentada, ele explora referências legislativas que são objeto de julgamento, objeto do debate, objeto da divergência. Abre com um texto explicativo sobre cada uma das principais correntes e ainda publica, disponibiliza ementas representativas de cada um desses entendimentos. Então, separei aqui 3 entendimentos. Partilha ou ameação de valores depositados em conta vinculada do FGTS, de titularidade apenas de um dos consortes. Há uma divergência no tribunal sobre se esse valor seria partilhável. Então, na partilha ou ameação entre cônjuges, companheiros, se entra o depósito em conta de FGTS. O tribunal não está pacífico. Condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública. O tribunal diverge se o DF, Poder Executivo Local, deve pagar honorários para a Defensoria Pública, que organicamente integra a estrutura do Distrito Federal, mas, por força das últimas alterações constitucionais, tem autonomia financeira, gerencial, e aí, personalidade jurídica própria para ações judiciais. Deve o DF arcar com os honorários que, a princípio, iriam para o próprio Caixa? Então, o tribunal diverge. Apesar da existência de uma súmula no STJ, o STF já se posicionou em outro sentido e o tribunal ainda também demonstra, como podemos ver nessa pesquisa, ainda não se posicionou definitivamente por uma das duas correntes. Responsabilidade contratual dos pais por dívidas com mensalidades escolares dos filhos. Então, só o pai que tem a guarda e que fez a matrícula vai se responsabilizar pela escola, no caso de inadimplência? O tribunal não se posicionou de forma definitiva, pacífica. Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês como é feito o trabalho, que é um trabalho muito minucioso e que possibilita, por exemplo, a fundamentação para um recurso, para uma decisão. O desembargador que já tem um posicionamento em uma das duas linhas, ele pode se valer da pesquisa pronta aqui. A gente começa com um entendimento, impossibilidade da condenação do DF. Vem um trecho explicativo do posicionamento, vem uma ementa que reflete o posicionamento, um conjunto de julgados por turmas, a súmula, repetitivo, o outro entendimento. Um trecho que reflete outro entendimento, que fala na possibilidade de condenação do STF, porque vai se basear no STF, da possibilidade de condenação do DF, trecho da ementa, acórdãos por turma, posicionamento do STF. Nesse produto aqui ainda serve como exemplo para mostrar a interligação que é feita entre as publicações. No Veja Também, que é uma linha que pode vir em todas as publicações da Sudju, no Veja Também, nós encontramos uma ligação
de tema paralelo, de tema que se encontra com o objeto de estudo. Então, está aqui, sucumbência do DF em causa patrocinada pela Defensoria, confusão entre credor e devedor. Então, esse mesmo tema já foi objeto de um estudo anterior, até que ele vem e se concretiza como um entendimento divergente. Continuando nas notícias, agora, o outro lado do entendimento divergente. Todos os elogios que eu faço para o entendimento divergente, eu replico aqui para a jurisprudência reiterada. Na jurisprudência reiterada, a ferramenta de pesquisa, ela não se contenta em buscar acórdãos semelhantes numa mesma linha. Ela encontra uma tese e vai turma por turma, acórdão por acórdão, desembargador por desembargador, e chega à conclusão que este tema está pacífico no tribunal. Não existe divergência. É uma jurisprudência consolidada, uma jurisprudência pacífica. Separei aqui dois bem interessantes para destacar como é minuciosa essa pesquisa da jurisprudência reiterada. Está aparecendo a tela do navegador? Está sim. Ah, beleza. Então está aqui, ó, uma pesquisa bem recente, né, do dia 19 de julho. Roubo circunstanciado. Alegação de ineficiência lesiva de arma de fogo. Ônus probatório da defesa. Entendimento do TJ. Constitui ônus da defesa com o fito de afastar a majorante de emprego de arma de fogo no roubo circunstanciado, comprovar que o artefato utilizado era desprovido de potencial lesivo, como exemplo, por exemplo, nas hipóteses de simulacro, brinquedo de arma defeituosa ou incapaz de produzir lesão. Então, até aqui, né, parece tranquilo. Faz uma frasezinha em cima do entendimento. Mas não é apenas isso. Cada uma das turmas criminais é explorada desembargador por desembargador, com acórdãos dizendo a mesma coisa, convergindo no ônus da defesa para a comprovação da ineficiência lesiva da arma de fogo. Primeira turma, segunda turma, terceira turma. Ainda temos aqui o destaque ainda para outros produtos, né, outras pesquisas que se assemelham. E aí vai, jurisprudência reiterada, interrupção do fornecimento de serviço público essencial, inadimplência por crédito pretérito, ilegalidade. Mais uma pesquisa, agora com as turmas cíveis. Fiz questão de pegar uma turma cível para demonstrar a precisão da pesquisa. Turmas cíveis não são 3, são 8. Então, nas 8 turmas cíveis, desembargador por desembargador, o tema é abordado, pesquisado, separa-se um acórdão recente que expresse, de fato, o entendimento do desembargador. É um compromisso que o setor de jurisprudência assume com relação à precisão dessa informação. Há risco? Pode acontecer do desembargador falar, eu mudei o entendimento? Pode, e assim que ele o faz, ou que isso é detectado, esse produto ele é atualizado. A atualização é uma constante dentro do setor, tanto quanto a publicação. Às vezes, o foco está maior até na atualização do que na publicação de alguns produtos. São muitas publicações. Então, jurisprudência reiterada é um projeto de súmula, um projeto de IRDR, mas que muitas vezes sequer justifica o projeto, porque com a pacificação da jurisprudência, é comum que até aquele tema, com o tempo, deixe de ser discutido. Isso acontece, a gente observa esse fenômeno. O jurisprudência em detalhes, ele parte de teses, então o seu enunciado ele costuma já
dizer a que vem. Ele não vai trabalhar apenas institutos de forma abrangente. São diversas publicações, são 3 mensais. Então, é o nosso produto que talvez em conteúdo chegue mais perto do informativo de jurisprudência, porque são 3 pesquisas que, se for botar numa página de Word, provavelmente passa de 2 a 3 páginas de formatação, né? São 3 pesquisas onde um determinado assunto é abordado da forma mais minuciosa possível. Ele é desgastado, esgotado, à luz da jurisprudência do tribunal, do STJ, do STF, quando há essa pertinência. São também, nessa pesquisa, apontadas súmulas, repercussão geral, IRDR, caso existam sobre o assunto. Ele é muito abrangente, ele vai tratar do direito constitucional ao direito tributário, direito financeiro. Ele pode se dividir em temas e subtemas. Ele tende a expressar o entendimento jurisprudencial recente do tribunal. Então, assim, temas que estão palpitando, que justificam uma grande gama de decisões, que começam a externar um posicionamento, potencialmente serão publicados no Jurisprudência em Detalhes. Então, nós temos aqui, ó, contrato de locação, revisão por onerosidade excessiva, pandemia da Covid-19. Então, foi analisado, já à luz do cenário de março do ano passado para cá, já tivemos acórdão em número suficiente para justificar uma pesquisa que explique qual o posicionamento do tribunal à luz da teoria da onerosidade excessiva no contrato de locação. Então, realmente, as notícias do dia a dia nos levam à conclusão que muita gente devolveu o contrato, muita gente não teve condições de pagar, muita gente pediu para diminuir, muita gente pediu para desfazer. Isso justificou uma gama de decisões que são agora objeto desse produto. Suspensão dos atos processuais em ocorrência de excesso de prazo na pandemia da Covid. ICMS, recolhimento da DIFAL, exigência de lei complementar específica. Esse produto, esse do ICMS nasceu como não exigência de lei complementar específica. Mas com a decisão em repercussão geral do Supremo, o tribunal se adequou e hoje nós temos decisões em quantidade suficiente para justificar uma página dizendo que sim, para o recolhimento, para a exigência do DIFAL, diferencial de alíquota, é obrigatória uma lei complementar específica. Reiteração delitiva e inaplicabilidade do princípio da insignificância, que eu me esforcei em buscar temas também de direito penal para mostrar para vocês que realmente nós somos muito mais provocados em questões de direito civil, direito constitucional, administrativo, empresarial, processual civil, do que necessariamente para penal, mas não é por falta de interesse. Nós temos, inclusive, pessoas que são especializadas, adoram direito penal, mas é uma questão de quantidade. Mas está aqui, ó, a reiteração delitiva afasta o princípio da insignificância. Então está aqui um jurisprudência em detalhes. Tráfico privilegiado não configurado, inquéritos policiais e ações penais em curso, comprovação da dedicação à atividade criminosa. Então, está aqui 2 entendimentos da área do direito penal, processual penal, né, e penal, que foram objeto de estudo no Jurisprudência em Detalhes. Vou puxar um aqui. Aqui, ó, 27 de agosto de 2021. Bem recente. Então, começa com um destaque de ementa. Não se configura o princípio da insignificância quando comprovada a reiteração na prática delitiva. E aí vem um trecho de inteiro teor do acordo, acordos em cima daquele assunto e destaques. Julgamentos que tratam daquele assunto, mas que, por alguma maneira, ou por uma questão fática, ou por alguma diferença em relação aos demais, merece um destaque. Então, está aqui, ó, acusado reincidente, possibilidade de aplicação da insignificância, peculiaridade do caso em concreto. Então, foi destacado o acordo do desembargador Valdir Leôncio, onde ele, reconhecendo uma particularidade, aplica o princípio da insignificância a um acusado reincidente, o que, a princípio, demonstraria uma divergência da tese
majoritária, mas ele foi bem preciso em falar aqui, ó, peculiaridade do caso em concreto. Então, o jurisprudência em detalhes tem essas características. O jurisprudência em perguntas, ele é bem bacana, é um produto dinâmico, a sua publicação ela não é tão exaustiva, ela não busca aprofundar, mas a preocupação é transformar um assunto em pergunta. Uma pergunta que normalmente se responde de maneira objetiva, entre sim e não. Não todos os produtos chegam a essa resposta, mas a grande maioria você vai ter a pergunta sim ou não. É possível a remissão da pena em razão de aprovação do Enem? Sim. O princípio da insignificância pode ser aplicado ao furto qualificado? A cláusula de barreira de concurso público é constitucional? E aí vai numa dinâmica parecida num formato de quiz show de flashcard, né? Quiz, mas é quiz também, né? Que faz as perguntas, num formato de flashcard com resposta curta e direta. Há uma preocupação muito grande nessa pesquisa em responder a pergunta que expresse a jurisprudência do tribunal. Se eventualmente isso não acontece, é raríssimo, é uma mudança que ocorreu depois, porque a metodologia de pesquisa é para fechar. Tanto há esse compromisso de fechar, que quando o produto nasce como uma pergunta e a resposta está duvidosa, a gente separa a resposta sim e resposta não. E aí vem os acórdãos que confirmam o sim e os acórdãos que confirmam o não. Mas isso é raro, normalmente é uma resposta única, como acontece aqui. Esse produto aqui, esse Temer, é interessante porque ele traz a segurança, inclusive, de uma repercussão geral. Tema 376. É constitucional a regra inserida no edital do concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. A cláusula de barreira é aquela que considera desclassificados automaticamente os primeiros 200 colocados que não passarem para a segunda fase do concurso, para a discursiva, para o teste físico, seja lá o que for. Né? Existia um entendimento onde isso seria abusivo, tendo em vista que a pessoa, mesmo não passando para as próximas etapas, estaria no concurso, mas não é mais o que prevalece. Se houver previsão de estalícia, é válida, é constitucional, né, a cláusula de barreira. Então, jurisprudência em perguntas tem essa pegada. Temos agora um outro conjunto de temas que a gente chamou de legislação aplicada. Ele foca em determinadas normas e analisa como o tribunal se manifesta sobre aquela norma. Então, ele não é uma preocupação com o entendimento majoritário especificamente. Ele vai refletir o entendimento majoritário, mas a preocupação é divulgar aquele assunto, como aquele tema é estudado pelo tribunal. Então, nesse caminho, nós temos o doutrina na prática, o novo CPC e o TJ, o direito constitucional na visão do TJ, CDC na visão do TJ e a lei Maria da Penha na visão do TJ. O doutrina na prática tem uma periodicidade mensal, o seu foco são trechos doutrinários relativos a um determinado assunto. Hoje, o assunto é a dosimetria da pena, então a doutrina na prática está seguindo o Código Penal à luz da dosimetria da pena, com destaque para um trecho de doutrina e, na sequência, para jurisprudência, para julgados do tribunal que exploram aquela doutrina. Então, a ideia é que a pessoa busque a base doutrinária e depois veja na prática como ela acontece. Por isso se chama doutrina na prática. É também um estudo muito minucioso, onde são levantados posicionamentos de doutrinadores de peso, relevantes, atuais, acompanhados dos julgados, seja do TJ, do STJ, do STF, que refletem a aplicação na prática daquela doutrina. Então, produto bem voltado, igual o jurisprudência em perguntas, é também voltado para o estudante, o doutrina na prática também tem essa linha, né, de conteúdo.
O novo Código de Processo Civil e o TJDF é um produto que busca o diálogo entre o Código de 2015 e o Código de 73. Ele também tem uma periodicidade mensal, é publicado um tema por mês, destacando ou um acórdão ou um artigo inédito que não existia no Código de 73, ou um artigo que sofreu alterações com o Código de 2015. Então, é feito esse diálogo. Começa com o destaque, inclusive, do artigo. Então, é uma pesquisa que nasce da legislação, como o nome diz, né? O novo Código de Processo e o TJDF. O código continua sendo novo por causa dessa metodologia. Enquanto tivermos acórdão tratando de artigos inéditos ou alterados, esse código ele poderá ser tratado como novo, porque há essa base empírica para o que vai ser objeto da publicação. Então, separamos aqui, por exemplo, o ato atentatório à dignidade da justiça, que não era previsto no CPC de 2015. Depois, as medidas executivas atípicas, que eram de 2015, não, de 73, o ato atentatório, né? As medidas executivas atípicas eram previstas, mas não com a mesma envergadura que agora temos no Código de 2015. Então, elas mereceram destaque. Os negócios processuais, a mesma coisa, eram previstos de forma mais tímida no Código 73 e ganharam destaque agora no Código de 2015. Então, foi objeto também de publicação e pesquisa. A inclusão do executado em cadastro de inadimplente, que é uma medida executiva típica, que também não havia previsão como norma processual no Código de Processo Civil de 73. Existiam convênios com os cartórios e os serviços de cadastro de inadimplentes, então, em algumas situações, mas agora está no próprio código como uma possibilidade em favor do credor. Esse produto, ele então começa com o destaque do tema da legislação, traz acórdãos do TJ, que tratam daquele assunto, acórdãos de destaque, tanto do TJ como do STJ, do STF, súmulas, repercussão geral, veja também todos aqueles caminhos que são seguidos pelos produtos anteriores. Vou abrir aqui rapidamente o ato atentatório à dignidade da justiça. O produto aqui é bem interessante, né? Ele repercute bastante, principalmente no início do CPC, com aquelas medidas as dúvidas acerca do comparecimento da parte perante a audiência de conciliação e mediação, se geraria revelia, Então vem o código e fala, não, o não comparecimento tanto do autor como do réu é um ato atentatório. Então vem aqui a legislação que destaca as possibilidades de punição por ato atentatório, desde do recurso protelatório, né? Todos os dispositivos que possibilitam essa sanção, julgados do TJ falando do ato atentatório, acordos repetitivos, enunciados do Fórum Permanente, destaques, e esse produto, ele, juntamente com a doutrina na prática, também destaca uma doutrina relativa àquele tema objeto do estudo. Esses são os dois únicos produtos, né, as duas únicas publicações que destacam trechos de doutrina. Então, está aí o Doutrina na Prática e o novo CPC e o TJDF. Continuando, o direito constitucional na visão do TJ. Esse produto já se chamou Direitos Fundamentais e depois ele mudou para Direito Constitucional. É uma pesquisa muito bacana, porque mostra que a Corte também se debruça sobre questões de envergadura constitucional. É muito comum, porque realmente somos uma instância ordinária, onde as questões fáticas se destacam. É muito comum a gente virar os olhos apenas para o direito material, penal, civil, processo penal, os recursos
né? Nossa análise recursal vai parar normalmente na apelação, no agravo de instrumento, e então parece que esses temas de envergadura constitucional não são enfrentados, mas são. E nessa publicação, a gente consegue ver o quanto eles são explorados pelo tribunal. Temas envolvendo direitos fundamentais, principalmente. Então, você tem o direito ao esquecimento e a liberdade de informação e de expressão, direito ao silêncio, garantia à não autoincriminação, direito da pessoa com deficiência, multiparentalidade e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. É um trabalho muito bem feito. Toda vez que eu abro para ler, eu tenho assim, a sensação de que deu muito trabalho, que foi uma pesquisa profunda. Esse produto de direito constitucional, ele parece na abertura com o novo CPC, porque ele também parte da norma. Então, o destaque está para as normas constitucionais, que são decorrência, né, ou que fundamentam o tema em estudo, e já parte para julgados do Tribunal, do STJ, do STF, que tratam daquele assunto. Então, ó, exclusão de informações disponibilizadas na internet, direito ao esquecimento, inaplicabilidade, a retirada de forma indiscriminada de dados da plataforma de provedor de pesquisa na rede mundial de computadores importaria na imposição de verdadeira censura, que é expressamente vedada. Está aqui uma ementa do desembargador Álvaro Ciarlini, que sempre faz ótimas ementas, excelente desembargador. Está aqui um julgamento de 2019, restringindo o direito ao esquecimento, porque realmente, uma vez que ele foi reconhecido como previsto no nosso ordenamento, ganhou uma envergadura que simplesmente parecia que todo mundo poderia apagar o seu passado, né? E começar dali para frente, existiria um prazo prescricional para todo tipo de informação, e não foi isso que os tribunais decidiram, né? Exclusão de consulta, do conteúdo de consulta para o provedor de busca, ponderação entre direitos fundamentais. Aqui, ó, necessidade de lapso temporal longo desde os acontecimentos noticiados, acórdão das embargadoras Gislene, e aí vai abordando, né, aprofundando o doutor Teófilo, exclusão do nome da vítima de crime sexual de buscador na internet, preservação da intimidade e da privacidade. Então, o mesmo tema, direito ao esquecimento, ganhando diversos vieses à luz do direito constitucional. E é aqui, ó, uma pesquisa envolvendo o STJ, excepcionalidade da desvinculação entre nome e resultado da pesquisa na internet, decurso de longo lapso temporal desde os acontecimentos noticiados. Vou pegar o negrito aqui, ó. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais, deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca. E aí está aqui o link, onde você pode acessar o inteiro teor deste acórdão e buscar mais detalhes sobre esse julgamento, sobre esse posicionamento. E está aqui a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Então, direito constitucional nos dá esse destaque. Olha, existem temas de envergadura constitucional que também são tratados perante a nossa corte local. CDC na visão do TJDF. Esse produto provavelmente está entre os mais acessados da nossa página, porque de direito do consumidor, todo mundo se sente obrigado a entender um pouco. Todos nós somos consumidores, até mesmo pessoas que não são da área jurídica gostam de entender dessa sua relação, que é diária, é constante, né? A todo instante surgem questões envolvendo relação de consumo, e isso se reflete no Poder Judiciário. Então, é um produto com uma amplitude de objeto
diária, constante. À medida que as relações vão evoluindo, pintou pandemia, saiu da pandemia, voltou as passagens aéreas, o pessoal começou a comprar apartamento, não está conseguindo pagar apartamento, não está conseguindo pagar a passagem aérea, e aí é tema para a gente. Toda hora há um número, dentro desses 100 acórdãos que nós fazemos a leitura semanal, envolvendo direitos do consumidor, são muitos, são muitos. Eu posso chutar aqui em torno de 20% das demandas envolvem, de alguma maneira, o direito do consumidor. Então, está aqui, separei, né, só para ter o link. Essa é uma publicação trimestral, tá? Esqueci de falar, às vezes eu pulo a publicação aqui. É uma publicação trimestral. Impedimento desmotivado de embarque de passageiro em aeronave. Propaganda enganosa em venda de imóvel. Então, ó, nem estava olhando para a tela, aeronave, imóvel. São questões que estão relacionadas à dinâmica da sociedade. Prática de ato de improbidade administrativa. Fraude ou bloqueio de contas. Então, são temas, né, que corriqueiramente criam padrões de decisão, criam blocos decisórios e que, por consequência, se tornam páginas, né, para a nossa divulgação. Então, vejam aqui, ó. Propaganda enganosa em venda de imóvel. Um trecho, né, de texto construído. O imóvel entregue em desconformidade com o anúncio divulgado, com uma inexistência de vaga de garagem privativa, quadra poliesportiva ou outros atrativos que induzam em erro o comprador. Então, o anúncio em desconformidade, né, com as características, caracteriza a publicidade enganosa e, por ultrapassar o mero descumprimento contratual e violar direitos inerentes de personalidade, pode gerar dano moral. Esse aqui é de dano moral, não é de CDC. Deixa eu abrir aqui do CDC. Eu misturei os temas aqui, ó. Negócio realizado em ambiente virtual. Última publicação do CDC. Embora o ordenamento jurídico brasileiro não disponha de regulamentação específica sobre as negociações realizadas em ambiente virtual, as contratações eletrônicas devem observar as diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis aos atos celebrados de forma presencial. Então, vem aqui uma ementa, né? E acórdãos que tratam do mesmo assunto, na sequência com destaques do STJ, do TJ e referências legislativas. Eu terminei misturando meu material aqui, eu fiz CDC com dano moral. Mas tá bom, expliquei corretamente o CDC e agora abri a página correta também. Lei Maria da Penha, na visão do TJDF-T, produto também extremamente relevante, conduzido pelo NUPIJU, paralelamente com o informativo, com o CDC, na visão do TJ, com o entendimento divergentes. Esse produto, ele busca divulgar a Lei Maria da Penha, a aplicação sobre os aspectos cíveis, criminais, processuais. São temas relevantes que ganham muita repercussão na nossa sociedade, que exigem uma divulgação em destaque, considerando, né, os abusos recentes que temos sempre notícia, infelizmente. Então, está aqui, ó, irrelevância do consentimento da vítima no descumprimento de medida protetiva, tipicidade da conduta. A vítima, sob aquela pressão psicológica, consente com a aproximação do agressor e a defesa alega que ele se aproximou só porque ela autorizou. Entendimento jurisprudencial que não, a conduta continua típica na medida em que é irrelevante o consentimento dela. Violência doméstica e injúria racial. Menção à cor da pele para atingir a honra subjetiva da mulher. Citação por aplicativo de celular durante a pandemia. Instrumentalidade das formas. Então, fica aqui também essa leitura, né, que a pandemia
já gerou entendimentos jurisprudenciais suficientes ao ponto de criarem padrões de decisão que hoje já se refletem na página de jurisprudência do tribunal, porque é mais um tema, né, que trata sobre acontecimentos agora envolvendo a pandemia. No bloco final, eu separei 2 produtos que o foco é o assunto. Não é a legislação e nem é o posicionamento jurisprudencial, e sim o assunto. O dano moral no TJDF e a saúde e a justiça. São 2 temas que são abordados à luz das suas diversas variações. Então, se durante uma pesquisa jurisprudencial identificarmos um padrão relacionado ao entendimento do tribunal sobre a aplicação de dano moral, agora está certo. Sobre a aplicação de dano moral, ele vai ser publicado no dano moral e o TJDFT. Isso pode vir tanto do direito administrativo, do direito constitucional, da Lei Maria da Penha. Dano moral, então, indenizações, situações corriqueiras, questões envolvendo vizinhança, vem para esse bloco de decisões. Então, amanhã você está estudando dano moral, você tem a oportunidade de entrar e localizar todas essas pesquisas pré-selecionadas. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Acho que não, acho que está tudo bem. Está tudo bem, ninguém falou nada. Então, prática de ato de improbidade administrativa pode gerar dano moral coletivo. Então, você vai lá encontrar essa pesquisa pronta. Abandono afetivo. O pai que não corresponde afetivamente ao esperado pelo seu filho, pela sua filha, a mãe que não corresponde, o abandono afetivo, barulho excessivo na academia de ginástica de condomínio, bullying em escola, todas essas questões são tratadas em bloco dentro dessa página, dano moral no TJDFT. Então está aqui, ó, prática de ato de improbidade administrativa. Então, o agente público ou privado que pratica o ato de improbidade, a empresa, a sociedade, né, a pessoa jurídica, direito privado que contrata de maneira a prejudicar o erário, não respeitando os princípios da administração, pode ser condenado por dano moral coletivo. O ato de improbidade pode gerar dano moral coletivo se atingir valores fundamentais da sociedade. Então, vem aqui um trecho de ementa, acórdãos que tratam do assunto, julgados que se destacam sobre o assunto, posicionamento da STJ e a referência legislativa, a norma que apoia esse estudo jurisprudencial. Na última parte, saúde e justiça. Quando eu falei que o Perguntas provavelmente seja muito acessado, eu acredito, o CDC seja muito acessado, o Perguntas também deve ser muito acessado, né? Porque quem não quer um resumo, né? Quem não quer saber sim ou não logo, né? Na bucha, hoje em dia, tantos rodeios, vídeo de 3 minutos já é cansativo, né? Então, sim ou não é bom. O saúde é acessado por pessoas que não são da área jurídica. Isso eu tenho certeza, porque eu já recebi essa informação. As pessoas querem saber se ela tem direito a um determinado medicamento, se uma relativa doença é suficiente para garantir um tratamento, ou para afastar, ou para reconhecer um período de carência. Então, dentro desse Saúde e Justiça, muitas dessas perguntas podem ser respondidas de maneira detalhada. Então, nós temos aqui um tópico plano de saúde, que vai se destrinchar. Temos atendimento de urgência ou emergência e relevância do período de carência. A urgência ou emergência não pode ser invocada a recusa do tratamento com base na alegação de carência. Temos a divisão entre saúde pública e saúde privada,
Fornecimento de tratamento médico adequado, dever do Estado. Consentimento informado. Então, vou entrar aqui só para a gente ver como o tema é desenvolvido. Então, está aqui, ó, saúde e justiça, novo tema, os temas divididos em plano de saúde, saúde pública e outros assuntos. Plano de saúde, essa gama de posicionamentos, fertilização in vitro, por exemplo, cobertura. É um entendimento que o tribunal não se pacificou dentro do tema saúde. Duas correntes. Segunda corrente, obrigatoriedade de cobertura. Um voto do desembargador Josafá. A primeira corrente, negativa da obrigação de cobertura. Um voto da desembargadora Nídia Corrêa Lima. Então, está aqui o tema saúde sendo destrinchado, separado, né? Pública, plano de saúde, e ainda temos enunciados, principais teses firmadas e outras utilidades. Então, um tema relativamente novo, o Saúde e Justiça, salvo engano, ele é do ano da pandemia, 2018, 2019. É um tema novo que busca responder a essas dúvidas, esses questionamentos que os jurisdicionados podem ter. Além destes produtos em temas, existem publicações especiais que envolvem blocos de assuntos. Então, nós tivemos o Desigualdade e Discriminação Racial, que reuniu diversas notícias, informativos, etc., sobre o assunto desigualdade e discriminação racial. Mais recente, tivemos o Lei Maria da Penha na visão do TJDFT. E assim, o tribunal, através da secretaria, vai se esforçando em divulgar, noticiar o nosso tribunal, nossos entendimentos, né? São diversos blocos, cada um tem um propósito. As pessoas podem eleger aqueles que são do seu interesse, não necessariamente se inscrever em todos os assuntos, não necessariamente ter que ler todos os informativos, mas você pode escolher cada um desses temas, se cadastrar, receber os e-mails, ou criar a sua própria rotina, semanal, quinzenal, mensal, acessar a página do tribunal e estudar os assuntos, seja o mais recente ou seja aqueles que realmente te interessam, que são objeto da sua pesquisa. Eu termino por aqui a minha apresentação. Não sei se tenho alguma pergunta. Suzana está na sala, vai falar alguma coisa, Suzana? Então, nós iremos agora passar para os momentos da pergunta. Vamos destacar a Rosana. Deve ter vindo perguntas lá do chat, né, Suzana? E ela estará... Várias perguntas. Ótimo. Passo a palavra para a Suzana. Boa tarde a todos. Meu nome é Suzana Macedo e eu também faço parte da equipe de jurisprudência do TJDFT. Eu trabalho no núcleo de pesquisa informativo. Hoje temos algumas perguntas encaminhadas pelos participantes deste webinar para o nosso palestrante, Paulo Caldas. Paulo, a primeira pergunta foi encaminhada pela Cristiana Costa e ela questiona se quando a mudança de entendimentos ou edição de súmulas ou repetitivos, os temas dos produtos da jurisprudência são atualizados. Sim, Cristiana Costa, né? Sim, são atualizados. Nós nos esforçamos, como eu falei, nós temos dentro do grupo, todo mês uma divisão de pauta, e nós temos aquelas pessoas que vão atualizar e aquelas pessoas que vão criar novas páginas, novas pesquisas. E dentro dessa atualização, temas relevantes, que são objetos de súmula, repetitivo, repercussão geral, eles são atualizados. Eu até tive a oportunidade de mencionar sobre o DIFAL, onde o tribunal entendia majoritariamente, não era pacífico, em um sentido, autorizando o Distrito Federal a cobrar a diferencial de alíquota independente da existência de uma lei complementar específica,
mas com o posicionamento do STF, o tribunal rapidamente se adequou, em poucas semanas tivemos acórdãos suficientes para atualizar nossa página e colocar aqui agora sim a exigência da lei complementar específica. Mais alguma, Suzana? Temos. Agora é a Risonês Barros. Ela questiona se o mesmo assunto pode ser objeto de mais de um produto da jurisprudência. Oi, Risonês. Sim, Risonês, é possível. É muito comum que de um tema macro, que seja, por exemplo, objeto de um detalhes, a gente falar de maus antecedentes e compensação com reincidência, e esse tema especificamente ele pode vir a ser objeto também de um estudo que amanhã se torne uma pergunta, né? Os maus antecedentes e a reincidência podem ser compensados, sim ou não? Então, é muito provável, é possível que um tema seja trabalhado no novo CPC e amanhã ele também seja destacado como um detalhes, ou ele tenha uma diversificação para o CPC junto com o Código de Defesa do Consumidor. É comum, é comum. Certo. O Sebastião Boaventura pergunta como são feitas as escolhas dos temas. Ótima pergunta. Essa escolha dos temas, ela é feita a partir do trabalho de indexação, que é uma leitura manual feita pelos servidores, tanto do NADJU como do NUPJU. Enquanto que o NADJU faz uma leitura voltada para as suas páginas de publicação, o NUPJU faz a leitura voltada para o informativo e para as suas páginas também de publicação. Então, à medida que nós vamos lendo e procurando informações relevantes, expressões que às vezes não constam da ementa, mas que se vierem para aquela página resultado da pesquisa, para o espelho, vão facilitar a divulgação, a utilização daquele acórdão. Nessa leitura, nós vamos mapeando padrões e observando, olha, o tribunal, por exemplo, está decidindo muito sobre a fazenda Paranoazinho. É mesmo, apareceu para mim. Aí você dá uma pesquisada, vai ver que realmente o tribunal, de um tempo para cá, começou a se manifestar sobre esse tema. Então, ele entra no seu radar, dependendo da sua responsabilidade dentro do setor, né? Então, eu tento trabalhar os temas voltados para o Código de Processo Civil. Outros colegas vão trabalhar os temas voltados para o Código de Defesa do Consumidor, para o dano moral, para a inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade é uma pesquisa de leis prontas, né? De julgamentos prontos. Mas o tema ele vem desse trabalho de leitura manual, semanal. É a principal fonte de pesquisa nossa. Certo. A Fernanda Tourinho questiona: como faço para receber as novas publicações dos informativos ou dos produtos da jurisprudência? Fernanda, eu não estou acessando o YouTube, porque eu fui recomendado para não embaralhar minhas telas aqui, mas no YouTube tem um texto com os links para todos os produtos que você tiver interesse, tanto para o informativo como para os demais produtos. Você manda um e-mail para esse link e você vai ser cadastrado na lista de e-mail. E todo mês, quando o produto for publicado, ou toda quinzena, no caso do informativo, ou todo trimestre, no caso de alguns produtos, você vai receber na sua caixa de e-mail essas publicações. Tem mais uma aqui da Renata Guerra. É possível indicar um tema para a elaboração de pesquisa? Eu acho que é possível que o usuário indique um tema para a elaboração de pesquisa de um produto? Oi, Renata. Sim, é possível. Esses mesmos e-mails, você pode, de acordo com o tema que você achou interessante, você pode se comunicar diretamente com o responsável pela manutenção daquela página. Então, você até acha relevante um tema, por exemplo, e acha que justificaria uma pesquisa de jurisprudência sobre aquele assunto, você pode mandar e a gente tem condições de triar e ver, olha, isso aqui é bacana para um CDC, é bacana para um dano moral, esse aqui é tão abrangente que cabe em um detalhes. Sim, com certeza. O setor é aberto a informações, a dicas, né, sugestões, correções, erros também. Já recebemos ligações
de assessores, desembargador, noticiando a mudança de um entendimento, e a gente prontamente se esforça em corrigir a página, porque o nosso papel não é produzir jurisprudência, né? Nós somos um setor apoio à área fim. Nosso setor é divulgar e analisar a jurisprudência que é produzida pelos órgãos para acionar o tribunal. Então, chegando a notícia de um equívoco, prontamente vai ser corrigido. E agora a gente tem a última pergunta da Andréia de Janeira. É uma pergunta para o pessoal. Você acha que o conhecimento da jurisprudência pode reduzir a quantidade de demandas ajuizadas e favorecer as soluções conciliatórias, ou seria o contrário? Oi, André, ótima pergunta. Eu acho que isso é um excelente fecho. Parece até que foi combinado. Muito boa pergunta. E bate com a apresentação da desembargadora Ana Maria. Sim, a divulgação da jurisprudência, ela tende, isso já é objeto, inclusive, de estudos de análise econômica do direito, ela tende a diminuir a taxa de recorribilidade, à medida que diminui a taxa de reversibilidade. Traduzindo, à medida que o tribunal diminui o provimento dos recursos, quando a jurisprudência de primeiro grau começa a se conformar com o entendimento dos tribunais, à medida que o tribunal mantém as sentenças, as partes são desestimuladas a recorrer. E nesse sentido, a prestação jurisdicional se torna mais célere, né? Então, com certeza, a divulgação da jurisprudência, ela tende a diminuir a litigiosidade, ela vai diminuir os recursos e vai diminuir o tempo de duração dos processos. Muito bom. Mais alguma? Paulo, surgiu uma última pergunta aqui da Ingrid Bastos. As pautas que ganham evidência entram em votação pelo grupo responsável pela página de divulgação? Como decidi-las quando existirem muitos temas relevantes? Ótima pergunta. Cada publicação tem sua metodologia. No caso do informativo, a Suzana, que está compartilhando a tela comigo agora aqui, ela pode expressar melhor. Realmente é uma pauta, parece assim um jornal, né? Vocês têm uma rotina de divulgação. Já os produtos, as páginas, o gestor que coordena. Então, a gente seleciona o tema e encaminha para correção. O Detalhes, por exemplo, ele é coordenado pela Cristiana e, ao mesmo tempo, outros colegas alimentam ela com informação. Então, ela tem condições de fazer essa triagem. O novo Código de Processo Civil, eu que coordeno essa página, eu vou analisando os dispositivos que foram alterados e vou vendo se tem julgamento suficiente para justificar uma publicação, porque não adianta eu escolher um belo dispositivo super inovador, mas que não tem julgados, por exemplo, que não gerou nenhuma litigiosidade sobre ele. E é a mesma coisa com os demais. No caso do informativo, Suzana, se quiser completar, eles fazem uma reunião semanal, escolhem os assuntos, dividem direito civil, penal, vê o que está faltando, pesquisa, localiza para publicar dentro daquele período de tempo bem apertado de 15 dias, né? Isso, a gente faz reuniões quinzenais com a seleção, já com uma pré-triagem das emendas, dos acórdãos julgados naquele período, e a gente tenta selecionar pelo interesse da situação fática, pelo ineditismo da tese jurídica, e também para diversificar os desembargadores contemplados ou magistrados e os órgãos julgadores. São esses mais ou menos os critérios. Eu acho que respondemos, né? Agora foram essas as perguntas. Eu acho que da minha parte eu encerro, Eleusa. Aí, obrigado a todos. Então, eu que agradeço a participação de todos que estiveram aqui nos acompanhando pelo YouTube. Lembro a todos, agradeço também ao palestrante Paulo Gustavo, muito obrigado por nos compartilhar todos os seus conhecimentos. Lembro a todos que estão participando deste webinar que acessem o link de frequência, porque só assim terão direito ao seu certificado,
todos os inscritos externos receberão seu certificado por e-mail. A todos desejo uma excelente tarde. Boa tarde.